Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. O gótico. A jovem Cargill sorriu quando a senhora Larder terminou seu relato. E você realmente acha que o fato de o pobre sujeito ter se afogado tem algo a ver com isso? Ele perguntou. Ora, você mesmo admite que ele era conhecido por ter bebido um pouco antes de cair do barco. Você pode dizer o que quiser, respondeu sua anfitriã de forma impressionante, mas desde que viemos morar aqui, apenas 4 pessoas além do pobre Roberts desafiaram o destino, e cada uma delas se afogou em um ano. Eles eram todos turistas, acrescentou com algo suspeito como satisfação. Eu mesmo não sou um homem supersticioso, completou o major. Mas você não pode fugir dos fatos, sabe, Cargill. Cargill não disse mais nada. Ele percebeu que eles viveram o suficiente em retiro na pequena aldeia galesa para ter adquirido orgulho de sua lenda. A lenda e as montanhas são as 2 atrações de Vilfa, o guia oficial dedica a mesma quantidade de espaço a cada uma. Ele lhe dirá que a baía, através da qual agora navegam os vapores vagabundos da pedreira, já foi terra seca onde ficava uma aldeia. No fundo da água os vestígios desta aldeia ainda podem ser vistos com tempo claro. Mas quem ousar olhar para ele será afogado dentro de um ano. Uma publicação local fornece detalhes completos sobre aqueles que procuraram e pereceram. A lenda havia recebido um boom inesperado no afogamento de Roberts, que acabava de ocorrer. Roberts era um pescador recém-chegado do sul. Em um dia calmo de fevereiro, ele remou até a baía para cumprir uma jactância de bêbado. Ele se afogou 3 dias antes do solstício de verão. Depois do jantar, o jovem Cargill esqueceu-se disso. Ele esqueceu quase tudo, exceto Betty Larder. Mas, curiosamente, enquanto caminhava de volta para o hotel, foi apenas Betty Larder quem o fez pensar novamente na lenda. Ele estava apaixonado e, sendo muito jovem, queria fazer algo insanamente heróico. Desafiar o destino olhando para a aldeia submersa era uma saída óbvia para o heroísmo. Ele deve ter pensado muito nisso antes de adormecer, pois lembrou-se de sua resolução na manhã seguinte. Depois do café da manhã, ele caminhou pela pequena faixa de asfalto que os aldeões acreditam ser um passeio. Na verdade, ele não estava pensando na lenda, para ser preciso, ele estava pensando em Betty Larder, mas de repente foi lembrado por um barqueiro que o pressionava por causa de seu cliente. Sim, ele disse abruptamente. Alugarei seu barco se você me levar até o vilarejo submerso. Quero dar uma olhada. O galês olhou para ele com desconfiança, percebeu que não estava brincando e balançou a cabeça. Venha, persistiu Cargill, farei disso um soberano, se quiser fazê-lo. Obrigado, mas de fato não, senhor, respondeu o galês. Não se fosse uma centena de soberanos. Certamente você não está com medo? Não é adequado, retrucou o galês, girando nos calcanhares. Provavelmente foi essa oposição que fez o jovem Cargill decidir que realmente valeria a pena desafiar a lenda. Ele não se aproximou do único outro barqueiro. Ele considerou a questão da natação. O conhecimento de que a distância de ida e volta era de quase 5 milhas não tornava a façanha impossível, pois ele era um nadador campeão. Mas ele logo pensou em uma maneira melhor. Ele voltou ao hotel e procurou Bissett. Bissett era um membro do Middle Temple, tão contente e breve quanto ele. E Bissett possuía um barco a motor. Bissett não estava exatamente entusiasmado com a perspectiva. Você não acha que é uma coisa meio boba de se fazer? Ele raciocinou. É claro que, de certa forma, tudo isso é podre, deve ser.
Mas não é melhor tratar esse tipo de coisa com respeito? Por fim, ele concordou em levar o barco a motor a algumas centenas de metros do local. Eles rebocariam um bote, no qual o jovem Cargill poderia terminar a viagem. O jovem Cargill levou meia hora para encontrar o local. Mas ele o encontrou e olhou, e realmente viu tudo o que restava da aldeia submersa. Sentiu-se vagamente envergonhado de si mesmo quando voltou à terra firme. Ele notou que vários dos aldeões lançou-lhe olhares hostis, e ele resolveu que não diria nada sobre o assunto aos larders. Estavam tomando chá no gramado quando ele apareceu. Ele achou as boas-vindas da senhora Larder um pouco frias. Depois do chá, Beth executou uma manobra bastante deliberada para evitar tê-lo como parceiro no tênis. Mas ele a levou para a terra mais tarde, quando eles estavam pegando as bolas. Como você pôde, foi tudo o que ela disse. Eu não sabia que você sabia, ele gaguejou fracamente. Claro que todo mundo sabe. Estava em toda a aldeia antes de você voltar. Você não pode ver o que essa lenda significou para nós? Ela continuou. Era uma coisa linda. E agora você estragou tudo. É como queimar as árvores do Vale das Fadas. Seu gótico. Mas suponha que eu me afogue antes do fim do ano, como Roberts, ele sugeriu jocosamente. Então eu vou te perdoar, disse ela. E para Cargill parecia exatamente como se ela falasse sério. Alguns dias depois, ele voltou para a cidade. Durante 6 meses, ele pensou pouco sobre a lenda. Então ele se lembrou disso. Ele estava passando um fim de semana em Brighton. Na viagem de volta, ele tinha um fumante de primeira classe só para ele no fundo do trem. No final da hora, ele cochilou e sonhou com o dia em que olhou para a aldeia submersa. Ele foi acordado quando o trem fez sua parada habitual na ponte nos arredores de Vitória. Tinha sido um sonho agradável, e ele ainda estava tentando preservar a ilusão quando seu olhar pousou preguiçosamente na janela, e percebeu que havia uma densa névoa. Um pouco duro com a lenda de que por acaso eu era um londrino, ele meditou. Não é fácil afogar um homem na cidade. Levantou-se com o objetivo de retirar o estojo do cabideiro. Mas antes que chegasse lá ouviu-se o guincho de um apito, um choque violento, e ele foi arremessado pesadamente para o assento oposto. Não foi uma colisão no sentido jornalístico da palavra. Ninguém foi ferido. Um trem local, avançando a 4 milhas por hora, simplesmente perdeu o sinal no nevoeiro e colidiu com o trem de Brighton. O jovem Cargill, assim como a maioria dos outros passageiros, colocou a cabeça para fora da janela. Ele não viu nada, exceto o parapeito da ponte. Por Deus, ele murmurou. Se aquele outro trem estivesse indo um pouco mais rápido, ele podia apenas ouvir o rio gorgolejando abaixo dele. Ele havia superado o susto quando chegou à Vitória. Apenas um acidente comum, assegurou a si mesmo, enquanto pegava um táxi para seus aposentos. Isso é o pior de tudo. Se acontecesse de eu me afogar da maneira normal, eles jurariam que era lenda. Suponho que, por essa razão, é melhor não correr riscos. De qualquer forma, não preciso chegar perto do mar até o fim do ano. O supersticioso sem dúvida afirmaria que as parcas lhe enviaram um aviso e, irritados com sua recusa em aceitá-lo, decidiram leve para casa a lição de sua própria impotência. Pois quando ele chegou a seus aposentos, encontrou um telegrama de Paris esperando por ele. Olá, isso deve ser do tio Peter, ele exclamou, enquanto abria o envelope. Tema que o tio morra. Venha imediatamente. Machel. Machel era o secretário do velho Cargill,
e o jovem Cargill era o herdeiro do velho. Só quando já estava no barco-trem é que percebeu que estava prestes a cruzar o mar. Foi uma coincidência, uma estranha coincidência. Quando o navio balançou em uma travessia excepcionalmente difícil, ele estava preparado para admitir para si mesmo que era uma coincidência estranha. Ele ficou uma semana em Paris para o funeral de seu tio. Quando ele fez a viagem de volta, o canal era como o proverbial Lago do Moinho. Mas foi só quando o navio aportou em Dover que ele riu do fracasso das Parcas em aproveitar a oportunidade para afogá-lo. Ele riu, para ser exato, enquanto descia a passarela. No fim da passarela, a dobra do tapete que ele carregava no braço prendeu-se na grade. Ele se virou bruscamente para liberá-lo e, recuando, disparou contra um oficial do cais. Isso o desequilibrou na beira do cais. Mesmo que o oficial não o tivesse agarrado, é muito provável que ele pudesse ter se salvado de cair na água, porque o corrimão da passarela era de fácil acesso, e se você se lembra de que ele era um nadador campeão, você concorda que é ainda mais provável que ele não tivesse se afogado, mesmo que tivesse caído. Mas o incidente deixou sua impressão. Nele os pensamentos voltaram a isso constantemente durante os próximos dias. Então ele disse a si mesmo que sua participação nos últimos ritos de seu tio o havia tornado mórbido e teve mais ou menos sucesso em afastar o caso de sua mente. Ele tinha muitos amigos em comum com os Larders. No início de fevereiro, ele foi convidado para uma caçada de uma semana em uma casa na qual Betty Larder também era hóspede. Ela não havia esquecido. Ela fez o possível para evitá-lo e conseguiu notavelmente bem, apesar do fato de que sua anfitriã, sabendo algo dos sentimentos do jovem Cargill, fez vários esforços para juntá-los. Um dia, no final da caçada, ele veio ao lado dela e eles levaram seus cavalos para casa juntos. Quando ele teve certeza de que eles estavam fora do alcance da voz, ele perguntou: "Você ainda não me perdoou?" "Você conhece as condições?" ela respondeu em tom de brincadeira. "Você não me deixa outra alternativa senão o suicídio", ele protestou. "Isso seria trapaça", disse ela. "Você deve estar afogado honestamente, ou não é bom." Então ele deu uma resposta tola. Ele achou o humor dela forçado e isso o irritou. Lembre-se de que ele estava exasperado. Ele ansiava por conhecê-la, e agora ela o tratava com frieza estudada sobre o que ainda lhe parecia um assunto comparativamente insignificante. "Receio", disse ele, "que isso dificilmente acontecerá. O fato de eu ser um cidadão em vez de um barqueiro bêbado não dá uma chance justa à sua lenda." Menos de uma hora depois, ele estava tomando banho antes de se vestir para o jantar. A água estava deliciosamente quente e a sala estava cheia de vapor. Enquanto ele estava deitado no banho, uma sonolência o invadiu. Apreciando o intenso prazer físico disso, ele pensou que coisa totalmente deliciosa era um banho quente depois de um dia de caça árdua. Sua mente, beirando o sono, demorava-se preguiçosamente em banhos quentes em geral. E então, com uma rapidez surpreendente, veio o pensamento de que, antes, os homens haviam se afogado em seus banhos. Com um choque, ele percebeu que quase havia adormecido. Ele tentou se levantar, mas um desmaio o dominou. Aquele vapor, ele não conseguia respirar. Ele tinha certeza de que ia desmaiar. Com um esforço desesperado de vontade, atirou-se para fora da banheira e abriu a janela. Deve ter sido o episódio do banho que primeiro despertou a sensação de medo positivo em Cargill. Pois foi quase um mês depois que surpreendeu o secretário daquele clube de natação do qual era o principal pilar ao se recusar a participar de quaisquer eventos para a próxima temporada. Ele estava começando a tomar precauções.
tarde da noite, quando os táxis eram escassos, ele descobriu que a maneira mais rápida de chegar em casa seria por meio de um dos metrôs. Ele estava descendo o elevador quando de repente se lembrou de que aquele tubo em particular passava por baixo do rio. Suponha que ocorra um acidente, um vazamento. Afinal, tal coisa estava dentro dos limites da possibilidade. Imediatamente surgiu diante dele a visão de uma torrente negra rugindo através do túnel. Sem esperar que o elevador subisse, ele correu para a escada, e suando de terror ganhou a rua e subornou um vagabundo para lhe arranjar um táxi. Ele fez um esforço para se levar a sério depois disso. Mais de um conhecido lhe disse recentemente que ele parecia nervoso. Nas últimas semanas, seu eu são inormal parecia ter encolhido dentro dele. Mas ainda era capaz de se afirmar em condições favoráveis. Falaria em voz alta para o resto dele como se fosse para um indivíduo separado. Olha aqui, velho, essa tolice supersticiosa está se tornando uma obsessão para você, dizia numa bela manhã de abril. Sim, eu quero dizer o que eu digo, uma obsessão. Você deve se recompor ou ficará completamente louco, e então provavelmente irá se jogar do embankment intimamente. Essa lenda é toda besteira. Você está no século XX, e você não é um pescador bêbado. Olá, jovem Cargill. A porta se abriu e Stronach, exalando saúde e sanidade, olhou para ele. Jovem. Que destroço você parece, continuou Stronach. Você tem se alimentado demais. Estou feliz por ter vindo. O carro está lá fora, e vamos correr até Kingston, pegar um esquife e parar em Molesey. O rio. O jovem Cargill sentiu o sangue cantando em seus ouvidos. Receio não conseguir. Eu tenho um compromisso esta tarde, ele gaguejou. Stronach percebeu que ele estava mentindo e perguntou. Por alguns minutos ele fofocou, enquanto o jovem Cargill repetia para si mesmo. Você deve se recompor. Está se tornando uma obsessão. Você deve se recompor. Ele estava vagamente consciente de que Stronach estava prestes a partir. Stronach já estava na porta. Sua chance de matar a obsessão estava escapando dele. Um esforço especial e então... Para! Exclamou Cargill. Eu irei com você, Stronach. Curiosamente, ele se sentiu muito melhor quando eles estavam no rio. Ele nunca teve medo de água, como tal. E o cenário familiar, junto com o saudável exercício de remar, agia como um tônico para seus nervos. Eles pararam acima da eclusa de Molesey. Quando eles estavam voltando, Stronach disse: Você vai levá-la através da fechadura, não vai? Foi uma observação desnecessária e, se Stronach não tivesse feito, tudo poderia estar bem. Na verdade, isso fez Cargill se perguntar por que não deveria levá-la através da fechadura. Ele era considerado um barqueiro muito melhor do que Stronach, e todos sabiam que era necessária uma certa habilidade para manejar uma eclusa adequadamente. Fechaduras eram perigosas se você bancasse o tolo. Antes, as pessoas haviam se afogado em fechaduras. O resto foi inevitável. Ele perdeu a cabeça quando os portões inferiores se abriram e quebrou a regra do rio empurrando na frente de uma lancha. A lancha já estava em andamento, e o jovem Cargill, tentando evitá-la melhor, empurrou com seu gancho para o lado do trancar. O impulso foi nervoso e mal calculado e, no instante seguinte, o esquife tropeçou sob a proa da lancha. Aconteceu muito rapidamente. O esquife foi empurrado, de lado, contra os portões da eclusa e se estilhaçou como lenha. Cargill caiu para trás, bateu com a cabeça nos portões e afundou.
Ele voltou à consciência no alojamento do porteiro. Ele estava debaixo d'água por um tempo perigosamente longo antes de Stranag, que não sofreu mais do que molhar, o encontrar. Tinha sido arriscado por sua vida, mas a respiração artificial foi bem sucedida. Ele logo se desfez depois disso. De uma das janelas de seus aposentos mal se via o rio. Certa manhã, ele deliberadamente baixou a persiana. A ação foi importante. Significava que ele havia definitivamente desistido de fingir que tinha o poder de se livrar da obsessão. Mas se ele não conseguia se livrar disso, ele poderia pelo menos mantê-lo temporariamente sob controle. Ele iniciou uma campanha de guerrilha contra a obsessão com o auxílio da garrafa de aguardente. Ele raramente ficava bêbado e raramente sóbrio. Estava sóbrio no dia em que foi obrigado a visitar uma tia que vivia na ainda próspera periferia de Paddington. Era um de seus bons dias e, apesar de sua sobriedade, ele se controlou muito bem quando deixou sua tia. Em sua busca por um táxi, tornou-se necessário atravessar o canal. Na ponte, ele parou e, agarrando-se ao parapeito, fez um ataque surpresa ao inimigo. Algumas crianças, brincando no caminho de reboque, ajudaram-no consideravelmente. Sua deliciosa sanidade na presença da água valia mais para ele do que o conhaque. Ele estava positivamente vencendo a batalha, quando uma das crianças caiu na água. Por um instante ele hesitou. Então, como na noite do episódio do metrô, o pânico se apoderou dele. No instante seguinte, o homem que provavelmente era o melhor nadador amador da Inglaterra estava correndo com toda a força para longe do canal. Ao chegar a seus aposentos, esperou, com a ajuda do conhaque, até que seu criado lhe trouxesse a última edição do jornal vespertino. Um pequeno parágrafo na folha de trás contou a ele sobre a tragédia. Uma hora depois, seu criado o encontrou de bruços no tapete da lareira e, atribuindo erroneamente sua condição inteiramente ao conhaque, colocou-o na cama. Ele estava de cama há cerca de 3 semanas. O médico, que também era um amigo pessoal, foi bastante perspicaz para suspeitar que o conhaque era o efeito, e não a causa do problema nervoso. Por volta da primeira semana de junho, Cargill teve permissão para se levantar. Você tem que ir embora, disse o médico uma manhã. Você provavelmente está ciente de que seus nervos estão em frangalhos. O mar é o lugar para você. O suspiro que se seguiu foi quase inaudível, e o médico não percebeu. Você foi para a Vilfa por volta desta época no ano passado, continuou o médico. Vá lá de novo. Faça longas caminhadas nas montanhas e se hóspede em um hotel de temperança. Ele foi para a Vilfa. A viagem de trem de 6 horas o preservou por mais uma semana. Quando ele estava forte o suficiente para o passeio, era 14 de junho. Ele notou a data no calendário do hotel e percebeu que as parcas tinham mais 10 dias para afogá-lo. Ele não visitou os larders. Ele sentiu que não podia, depois do episódio do canal. 4 dos 10 dias se passaram antes que Beth Larder o encontrasse no passeio. Ela percebeu imediatamente a mudança nele e foi mais gentil do que nunca. No próximo sábado, disse ele, é o aniversário. Como resposta, ela sorriu para ele, e ele poderia ter sorrido de volta se não se lembrasse do canal. Ela o encontrou todas as manhãs depois disso, de modo que ela estava com ele no dia em que ele fez sua expiação. Houve uma violenta tempestade no início da manhã. Ele levou um dos vapores da pedreira para o longo banco de areia que fica submerso entre Vilfa e a ilha Puffin. O vendaval ainda durava e o navio corria o risco momentâneo de se tornar um naufrágio completo. Não há serviço de salva-vidas em Vilfa. Era impossível lançar um barco comum em tal mar. O coronel Denbigh,
O proprietário da pedreira e magnata local, que supervisionava os fracos esforços feitos para efetuar um resgate, respondeu com tristeza quando Beth Larder perguntou a ele se havia alguma esperança. É uma coisa terrível, ele empurrou. É a primeira vez que há um naufrágio por aqui. É inútil tentar lançar um barco. Suponha que um sujeito fosse nadar até o naufrágio com uma corda salva-vidas a reboque? Foi o jovem Cargill quem falou. O coronel olhou para ele com desdém. Ele precisaria ser um ótimo nadador, ele respondeu. Não quero tocar minha própria trombeta, mas sou considerado um dos melhores nadadores amadores do país, respondeu Cargill calmamente. Se você disser a seus homens para preparar a linha, eu vou pegar o maiô emprestado de algum lugar. Ambos olharam para ele com espanto. Mas você ainda é inválido, exclamou Beth Larder. Você? Ela parou e olhou para ele com uma nova admiração. De alguma forma, ele não parecia mais um inválido. Mecanicamente, ela caminhou ao seu lado até o pequeno escritório de banho. De repente, ela agarrou o braço dele. Jack, ela disse, você esqueceu a lenda? Beth, ele respondeu, você esqueceu a tripulação? Enquanto ele se despia, o atendente fez-lhe uma pergunta trivial. Ele não ouviu o homem. Seus pensamentos estavam longe. Ele estava pensando em um grupo de crianças brincando na margem de um canal. Acompanhando os protestos do coronel, eles colocaram nele um cinto, ao qual foi amarrado o salva-vidas. Ele caminhou ao longo da projeção de madeira inclinada que é usado como um cais para esquifes de recreio, caminhou até que a água espirrou sobre ele. Então ele mergulhou nas ondas ferventes. Foi assim que ele ganhou o perdão de Beth Larder. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.